Ok, tá gravando, viu? Tá, vou me comportar, prometo. Pessoal, vamos lá? Então, ó, semana passada a gente parou aqui, né? A gente viu essa parte, a continuação que eu tinha feito sobre pré-processamento de dados, e a gente viu uma alternativa ao preenchimento de dados faltosos, né? A gente tinha visto na semana retrasada como remover, e semana passada eu mostrei rapidamente como é que a gente pode preencher os dados faltosos de diferentes formas. Então, uma forma é preenchendo com valores médios, preenchendo com mediana. A gente viu também a parte de preenchimento utilizando interpolação linear, né, entre os pontos antes e depois da região de dados faltosos. E depois a gente viu um pouquinho sobre como fazer as chamadas, o reescalonamento dos dados, né? Então, nós temos aí o reescalonamento feito através da chamada normalização. Normalmente, a gente atribui o termo normalização a você reescalonar teus dados numéricos para valores que vão de 0 a 1. Então, você pega o valor mínimo da tua escala de valores, por exemplo, de uma coluna, atribui ele valor 0, e aí o valor máximo você atribui ao valor 1, e o que tiver ali no meio vai ficar variando entre 0 e 1, beleza? Uma outra forma é padronizando os dados. Então, aí a gente vai ter, na verdade, uma relação entre média e desvio padrão. Então, teus dados não obrigatoriamente vão variar entre 0 e 1, mas eles também vão enfim, serem reescalonados para uma variação de valores bem menor, tá? A gente fez isso manualmente e fez isso também utilizando a biblioteca do Scikit-learn, que a gente vai usar bastante, inclusive eu vou usar novamente hoje, tá? Para a gente treinar o nosso primeiro modelo de machine learning aí. Dentro do Scikit-learn tem uma biblioteca chamada Preprocessing, e ela, como o nome diz, tem vários métodos aí para a gente fazer pré-processamento de dados para treinamento de modelos inteligentes. E ele tem aqui dois métodos que são bem legais, né? Um, que é o Minimax Scale, que faz exatamente o que eu tinha feito anteriormente manualmente, né? Então, ele faz uma normalização aí dos dados entre 0 e 1. Eu vou depois deixar com vocês aí o código, né, de exemplo, vocês praticarem, mas basicamente a gente constrói o nosso escalonador, depois a gente faz a transformação dos dados utilizando o escalonador construído, tá? E aí você pode, enfim, acrescentar isso na tua base de dados ou transformar isso numa nova base de dados, como eu fiz aqui, né? Criei um novo data frame a partir dos dados escalonados, e aí você tem teus dados aí, todos eles variando entre 0, valor mínimo das colunas, e 1, valor máximo. Quando a gente faz o mesmo processo utilizando outro escalonador, que no caso aqui é o Standard Scale, tá? A gente vai ter que os valores de máximo e mínimo já não são mais entre 0 e 1. Agora vai ser entre um valor determinado pela média e a variação do desvio padrão, né? Então, é como se eu tivesse um valor médio para todos os meus valores, e ele vai ter uma variação aí entre um valor, por exemplo, de mais um desvio padrão e menos um desvio padrão. Tranquilo? O que faltou eu mostrar, que é interessante, principalmente quando a gente trabalha com dados de séries temporais, é o seguinte: muitas vezes a gente tem dados que são muito parecidos, muito próximos em termos de valores, tá? Deixa eu pegar uma tabelinha, pronto, aqui, certo? Tem dados com valores muito próximos, como por exemplo aqui, ó, essa coluna pressão do óleo gerador, tá? Então, o dado 0 é 1.258, e os outros aqui, ó, é tudo igualzinho. 1.257, 1.257 e assim por diante. O que é que acontece? Pode ser que num dado momento não tenha o monitoramento dos teus dados lá
por exemplo, no sistema escada, os valores, eles não tenham uma grande variabilidade na tua taxa de amostragem. O que eu quero dizer com isso? Se tu faz uma amostragem a cada 1 segundo, pode ser que os teus dados não tenham uma variabilidade muito grande nessa escala de tempo. E você tenha vários momentos em que os teus dados, eles se mantêm com um valor constante. Para o treinamento dos modelos, né, talvez isso não seja interessante. Você está tendo muito dado redundante passando como entrada para o treinamento do teu modelo. Isso pode, inclusive, gerar um bias, né, um bias não, né, um enviesamento do teu modelo. O que é que a gente pode fazer? Se eu tenho essa noção e meus dados, eles têm uma latência na variabilidade, eu posso transformar agora esses dados para uma janela menor de valores. É como se eu estivesse pegando agora para cada tantos pontos na minha série, eu vou pegar esses pontos, vou fazer algum tipo de transformação e vou gerar um ponto que é representativo daquele conjunto. Aqui, por exemplo, o que é que eu estou fazendo? Estou pegando aqui meu data frame original, aquele que eu mostrei semana passada, e estou aplicando um método chamado rolling, certo? O que é que o rolling faz? Eu passo para ele um parâmetro, que eu estou chamando aqui de janela, tá aqui, ó, configurado previamente, tá? Tem vários parâmetros, vou colocar os mais simples, tá? A janela e o tamanho do período mínimo para eu fazer minha transformação. E o que é que ele vai fazer? A cada 10 pontos, ou seja, 10 valores do meu conjunto de dados, ou seja, 10 linhas, por exemplo, eu vou transformar aquelas 10 linhas em apenas uma linha. Pego as próximas 10 linhas, faço minha transformação e transformo numa linha. Então, eu estou meio que enxugando o meu conjunto de dados. E como é que eu posso fazer essa enxugada aí? Aí de diversas formas. Aqui, por exemplo, eu estou aplicando a mediana. Então, a cada 10 pontos, eu pego aqueles valores, aplico a mediana, e agora, o que eram 10 linhas vai se transformar numa linha, onde cada feature, cada coluna, vai ser representado pela mediana dos 10 valores originais. Tá? Então, eu vou criar aqui um novo data frame, que eu estou chamando de mediana, ou medianas, no caso. E aí vem a diferença. Ó. Para o nosso amigo aqui, pressão do óleo, ele continua muito constante, né? Mas eu já tenho uma variação legal nos valores das outras colunas. Só para a gente ter uma noção do que eu estou falando, eu vou fazer o seguinte. Vamos comparar aqui o tamanho do nosso data frame original, que era DF, né? O DF original. E com esse novo data frame, fazendo esse processo de filtragem por janela. Tá? Vamos dar uma olhadinha aqui. Na verdade, aqui faltou um parâmetro, mas deixa eu explicar. Embora eu tenha colocado a janela de 10 pontos, o que é que acontece? Essa janela que eu estou trabalhando aqui, ela é uma janela que ela se desloca de 1 em 1. Deixa eu só mostrar para vocês aqui, para não confundir a cabeça de ninguém. Mais fácil. Eu tinha esquecido desse detalhe. Mas depois, quando a gente for trabalhar com dados de séries temporais, a gente pode fazer isso na prática de novo. Digamos que eu tenho aqui, ó, que uma coluna, ela tem lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, vou colocar 12 valores aqui, tá? O que aquela janela deslizante a gente pode fazer é o seguinte, eu vou fazer uma janela deslizante aqui de 5 posições, só para poder ficar mais fácil entender. Então, ele pega desse ponto, por exemplo, o primeiro ponto, e ele olha daquele ponto para trás 5 valores, tiraria a média e jogaria aqui na minha coluna transformada. Como não existe nada para trás, o que é que ele coloca como resultado? Um NaN. Certo? Exatamente como está aqui, ó. NaN. Porque eu não tenho nenhum valor anterior àquele. Aí eu desloco minha janela agora em uma posição. Ela vai e observa agora esse camarada aqui. Bem, esse valor, aqui é o segundo valor, ele tem um valor anterior. Então, eu poderia já calcular a mediana. Só que eu botei um parâmetro aqui, ó, de tamanho mínimo de períodos, ou seja, de instâncias, igual a 3. Como eu tenho, por enquanto, só 2 instâncias, ele vai lá na segunda janela e retorna também NaN. Certo? Exatamente como está aqui, ó. A partir do terceiro valor, aí ele faz, opa, janela agora vai estar aqui analisando esse valor. Bem, agora eu tenho 3 valores para poder calcular a mediana. Eu tenho o valor atual e 2 valores anteriores. Aí ele vai, calcula a mediana e joga um valor aqui, novo. Como essa janela aqui, por padrão, ela se desloca de uma em uma posição, então eu vou deslocando ela, certo? No caso aqui, sempre a janela de tamanho 5. Vou botar para cá para ficar mais fácil. Então eu tenho 5 valores aqui, retorno um ponto, depois desloco só uma posição, pego mais 5 valores, retorno outro ponto, e assim por diante. No final, eu tenho que a minha nova tabela, ela vai ter o mesmo tamanho da tabela anterior, certo? Só que aí, de novo, os meus dados estão transformados. O interessante é que a gente poderia, e eu vou mostrar depois com mais calma, para não tomar muito tempo agora, a gente pode criar uma janela que ela faria isso aqui, ó. Depois eu mostro para vocês o código mais elaborado e como é que a gente pode fazer isso. Tá aqui de novo nossos dados originais. E aí sim a gente teria uma redução de instâncias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu poderia fazer assim, ó. Agora eu vou ter uma janela de tamanho 5. Vou pegar esses primeiros 5 valores, tiro a mediana ou a média, por exemplo, e retorno um valor transformado, x1. Aí eu digo, agora eu quero que você desloque a janela inteira para os próximos 5 valores. Aí eu colocaria a janela aqui, e daqui eu teria minha nova média, né? Então, veja, de 10 instâncias, eu estou gerando 2. Então, a gente teria aí, né, uma redução no tamanho da minha tabela original, no meu dataframe original, de 5 vezes, tá? É útil isso? É, bastante. Inclusive, a gente está usando isso como uma abordagem nos dados de série temporais que a gente está trabalhando no projeto, eu e Ângelo. E isso é interessante porque se os seus dados, como eu falei, eles demoram muito a terem uma variabilidade temporal, a gente pode enxugar, ou seja, de uma janela de 1 hora de dados, eu posso transformar para apenas um ponto, e não ter aí, por exemplo, 60 pontos, se for uma amostragem a cada minuto, de dados que são muito parecidos, certo? Então, a gente pode utilizar esse recurso aqui do chamado rolling, tá?
Por padrão, como eu fiz um exemplo simples aqui, ele está pegando uma janela, só que ele está andando de uma em uma posição. Então, no final das contas, eu tenho os números de instâncias iguais, né? 30.318 instâncias aí no caso do exemplo. Quando a gente estiver falando da parte de dados temporais, num próximo exemplo, aí eu mostro para vocês um códigozinho que eu já tenho pronto de janela que a gente consegue deslocar ela, né? Em termos de valores, né, de posições, e aí eu consigo ter uma redução do número de instâncias, tá? Vejam, isso aqui é uma abordagem simples, não é a redução de dimensionalidade que a gente estava falando lá, no caso de técnicas não supervisionadas, tá? Não confundam uma coisa com a outra. E a outra coisa que estava faltando falar na semana passada é como é que eu posso, por exemplo, fazer uma filtragem em termos de pontos anômalos, tá? Anômalos desde que eu tenha certeza que os dados que eu quero remover, eles realmente são pontos fora da reta, são pontos que eu sei que não, é uma loucura. Um dado de temperatura de um motor funcionando que está dando negativo, para mim não serve. É um valor que foi coletado de maneira errada, alguma falha no sensor. Ou ainda uma temperatura que superou aí 3, 4 vezes o valor médio dos meus dados. Então, tem formas da gente remover esses valores de uma maneira mais prática, certo? E imparcial. Uma dessas formas é a gente calculando o chamado Z-score, tá? Se vocês quiserem depois entender direitinho como é esse parâmetro, vocês podem vir aqui na biblioteca do SciPy, tá? Vou botar direto aqui no método, para vocês darem depois uma estudada mais detalhada, certo? Basicamente, o que é que o Z-score calcula? É um valor, né, relativo entre a média e o desvio padrão do meu conjunto de dados, certo? Então, é um parâmetro muito utilizado para dizer assim, olha, se o valor do Z-score de uma dada posição, um dado valorzinho no meu conjunto de dados, for, por exemplo, maior do que 3, certo? Então, significa que eu estou tendo uma distância, por exemplo, a grosso modo, de 3 desvios padrões em relação ao valor médio daqueles dados. Pô, é muito distante da média. Eu posso considerar isso como um dado anômalo, dependendo do teu conjunto de dados, do que tu conhece dele, você pode considerar, tá? Então, eu posso fazer o quê primeiro? Calcular o valor de Z-score de todo o meu conjunto de dados, ou seja, do meu data frame. Está aqui o exemplo do nosso data frame da semana passada. Ele calculou o Z-score de cada valor de cada coluna. E aí eu posso fazer o quê? De maneira muito simples, ó, aqui, eu posso filtrar a minha base de dados em termos de valores de Z-score. O que é que eu estou fazendo aqui, ó? Eu peguei o nosso data frame que eu gerei aqui, ó, só para poder voltar e contextualizar. A gente tinha gerado ele por interpolação, ou seja, eu não tenho nenhum dado vazio nesse DF2, tá? E eu estou fazendo o que aqui agora? Ó? Eu digo, olha, pega o data frame 2 e faz a seguinte regra de filtragem. Calcule o Z-score de toda a tabela ou de todo o data frame e só retorne para mim aqueles que forem menor do que 3, ou seja, de toda a tabela, cada coluna, se cada valorzinho for menor do que 3, o valor do Z-score, do parâmetro daquele valor, volta para um novo data frame. Se o valor do Z-score de um dado ponto lá for maior do que 3, descarta. E aí sim, agora, ó, vê que interessante. Quando eu mando imprimir as dimensões do meu data frame original e agora as dimensões do meu data frame filtrado, usando esse parâmetro aqui, ó,
valores de Z-score para cada instância menor do que 3, veja que eu tenho uma ligeira redução do tamanho da minha base de dados. Estão vendo aí? Eu estou saindo de 30.318 instâncias e estou indo agora para 30.055 instâncias. Então, aproximadamente aí 263 instâncias apresentaram em alguma coluna, certo? Valores anômalos, onde para mim um anômalo é um valor de Z-score maior do que 3, certo? É uma forma simples da gente estabelecer aí a remoção de dados anômalos, tá? Só que, de novo, sempre pensando que eu tenho que entender dos meus dados, eu tenho que entender do comportamento do meu conjunto de dados para saber se eu posso remover dados que eu considero anômalos dessa forma ou não. Uma outra forma sofisticada, que a gente vai ver depois, pode ser utilizando técnicas não supervisionadas, principalmente técnicas de agrupamento ou até mesmo uma PCA, certo? A gente pode tentar fazer uma análise visual primeiro, né, verificar se existem agrupamentos muito pequenos ou pontos dispersos na minha análise de agrupamento, e aí depois eu digo, não, então esses que estão muito dispersos, para mim não é interessante, eles não estão se agregando a nenhum grande grupo, eu posso remover eles porque eles não vão me dar a informação que eu quero. Então tem várias formas da gente remover dados anômalos para depois pensar em fazer o treinamento, por exemplo, de modelos supervisionados, tá? Mas agora vamos para o dia de hoje, beleza? Vamos para a nossa atividade de hoje. Cadê meus dados? Ah, tá aqui. Ó, o que é que eu fiz? O que é que a gente vai fazer agora, né? A gente vai treinar o nosso primeiro modelo de machine learning supervisionado. Como a Angela mostrou a árvore de decisão, então a gente vai treinar um modelo do tipo árvore de decisão, tá? Nesse caso aqui, eu vou treinar um modelo do tipo árvore de decisão para problemas de classificação. O que é que eu fiz? Existe um site que é bem interessante para vocês darem uma olhada, brincar um pouquinho, em que, enfim, pesquisadores do mundo todo, ou né, uma pessoa que tenha interesse nessa área de machine learning, depositam bases de dados, né, datasets, só que datasets que já foram validados, normalmente datasets que são oriundos de algum trabalho acadêmico, a pessoa vai lá e simplesmente disponibiliza o dataset para que outras pessoas usem para treinar os seus modelos, né? Principalmente quando a gente está querendo desenvolver novos modelos de machine learning. Então, aqui, ó, nesse repositório, que é público, né, o UCI, existem vários datasets disponíveis, atualmente 622, categorizados aí, por exemplo, pelo tipo de problema que você quer trabalhar, classificação, regressão, agrupamento, tipo de atributo, se é categórico, numérico, tipo de dados, enfim. Aí, o que foi que eu fiz? Eu escolhi aqui um conjunto, um dataset, que é de composição de vidros, tá? Deixa eu ver se ele abre aqui para mim. Ó, vou mostrar aqui rapidamente. Então, é um dataset de um artigo, tá? Onde o cara fez diferentes formulações de vidro, né? Aí, contendo sódio, magnésio, alumínio, silício e tal. E categorizou aí, por exemplo, em um vidro transparente e um vidro fumê. Vamos imaginar aí duas categorias gerais. Beleza? Então, eu baixei esse dataset, ele está aqui, ó, é o glass.tsv, e a gente vai trabalhar com ele para treinar um modelozinho de classificação. Primeira coisa, o que é que eu tenho que fazer?
Bem, vamos analisar como é que está esse conjunto de dados, se realmente está tudo certinho em termos de dados faltosos. Então, eu instalei aqui novamente nossa biblioteca Me Ensinou, que a gente já usou semana passada. Está aqui nossas bibliotecas, né, de uso geral, o Pandas, o Matplotlib, o Me Ensinou, e eu vou aqui fazer o upload do nosso data frame, tá? Então, está aqui já na minha pastinha provisória do Colab, a base de dados. E aí, por que eu estou utilizando esse separador? Ó? Lembra que a gente usou semana passada a vírgula, né? Como o separador de decimais. Esse CEP aqui é um outro parâmetro de tabelas do tipo CSV. Ele indica qual é o tipo de separador efetivamente de uma coluna para outra. Nesse dataset aqui, a separação ela é feita por tabulação. Tem um tab aqui, ó, de separação entre cada coluna. Como é que eu sei disso? Vou mostrar para vocês. Cadê? Se eu mando ele construir um data frame, né, a partir do read CSV, e eu olho aqui, ó, as primeiras linhas, olha para aqui que desgraça, olha a bagunça. Ele não está entendendo que são várias colunas, só que ele me dá uma pista, ó. Eita, tem uma coluna chamada índice de refração e tem um barra T aqui e depois aparece outra coluna. Então, esse barra T é a nossa tabulação. Então, eu já sei que eu tenho um separador do tipo barra T. Quando eu agora uso essa configuração, aí meu conjunto de dados fica todo certinho, beleza? Então, eu tenho uma coluna índice de refração, outra coluna que é sódio, magnésio, alumínio, papapá, e eu tenho aqui uma última coluna chamada target. Ele não está mostrando aqui, deixa eu ver se eu consigo. Agora, certo? E a nossa coluna é de resposta, tá? Então, como o target só apresenta valores 0 ou 1, a gente vai tratar esse problema nosso aqui como um problema de classificação binária. Eu vou tentar classificar a composição de um vidro entre a categoria 0 ou categoria 1. Então, eu vou trabalhar com um modelo do tipo supervisionado. Por que supervisionado? Porque a resposta que eu estou interessado, ela já está devidamente rotulada. E é um problema de classificação, porque eu tenho aqui uma resposta categórica, que ou é 0 ou é 1. Então, eu vou tratar ele como um problema de classificação. Beleza? Para saber se eu já posso utilizar direto esse conjunto de dados ou não, para treinar meu modelo, eu tenho que verificar o quê? Bem, quais são os tipos de dados? Todo mundo aqui numérico, ó, do tipo ponto flutuante. O último é um número inteiro. Tem dados faltosos? Não tem, ó. Todo mundo aqui preenchido. Então, a gente já pode usar os dados para poder treinar os modelos. Como é que eu vou utilizar esses dados? Vamos lá. Eu preciso de um conjunto de dados para treinar o meu modelo de machine learning. No caso aqui, a gente vai treinar uma árvore de decisão. Só que treinar e depois não testar não dá em nada. Eu não estou fazendo nada. Eu estou treinando o modelo às cegas, mas não sei se ele está devidamente treinado. Ou seja, a taxa de acerto do modelo treinado para dados novos, eu não tenho essa informação. Então, a gente normalmente, quando tem dados disponíveis, a gente separa eles em dados de treinamento e dados de teste, tá? A biblioteca do Scikit-Learn, ela tem um outro módulozinho chamado Model Selection, e dentro dele tem um conjunto de métodos atrelados a uma bibliotecazinha, né, que é a Train Test Split. Beleza?
Então, a gente usa esse train test splitting, como o nome diz aí explicitamente, para dividir um conjunto de dados em conjunto de treinamentos e conjunto de teste. E aí, de novo aqui, ó, eu vou pegar os dados que vocês veem aqui que não estão normalizados, são valores variados aí, e a gente vai normalizar. Eu vou normalizar ele utilizando a normalização Standard Scale ou Minimax Scale, certo? E onde danado está o nosso modelo inteligente? Aí o sklearn, ele tem um conjunto de modelos do tipo árvore de decisão, e nesse caso específico, eu vou importar um modelo do tipo árvore de decisão para classificação. Eu tenho o Decision Tree Classifier e eu tenho também o Decision Tree Regressor, que é para regressão. Então, eu posso usar a decisão tanto para classificação quanto para regressão. No caso da gente, é para classificação. Beleza? Como o meu conjunto de dados aqui está tudo junto, ó, eu vou ter que separar eles em dados de entrada e resposta. Então, basicamente, o que eu vou fazer, eu vou separar aqui essas primeiras colunas, né, de índice de refração até ferro, como sendo a entrada do modelo, e o target como saída. De maneira bem simples aqui, ó, sem estresse, eu separo da coluna 0 até a penúltima coluna do meu data frame, eu vou chamar de features, as minhas variáveis de entrada, e a coluna target, que já está aqui rotulada, como target mesmo, está aqui. Vai ser um vetorzinho target. Beleza? Próxima etapa, cria aqui, ó, os meus escalonadores, né? O Minimax e o Standard Scale. E aí eu vou mostrar como treinar um modelo, e a gente pode até analisar se, treinando um modelo normalizado entre 0 e 1, se a taxa de classificação vai ser diferente do modelo treinado utilizando aí os dados padronizados, tá? Então, eu vou criar primeiro aqui, ó, o meu dado padronizado, ou normalizado, né? Tá aqui. Então, eu estou transformando os dados de entrada, as features, para dados normalizados e estou transformando para dados padronizados. Então, eu tenho dois conjuntos aqui de X, tá? Primeiro, a gente vai utilizar os dados normalizados e depois a gente usa os dados padronizados para poder gerar o treinamento do nosso modelo de árvore de decisão. Como é que eu separo agora o conjunto que eu acabei de processar entre treinamento e teste? Aí, como a gente já importou um método, né? Train Test Split do sklearn, eu venho aqui e chamo ele, ó. Train Test Split. O que é que eu quero separar? Bem, eu quero separar o conjunto dados de entrada e alvo. Por que eu tenho que passar esses dois conjuntos de valores? Porque se eu vou dividir meus dados de entrada entre treinamento e teste, eu tenho que corresponder a uma divisão treinamento e teste para a resposta do modelo. Então, eu tenho que passar tanto as features quanto a variável alvo, certo? E essa separação, como é que ela ocorre? Bem, eu posso separar com diferentes percentuais de instâncias para treinamento e para teste. Então, normalmente, ou assim, por padrão, a gente pode começar o treinamento utilizando 75% do meu conjunto de dados para treinamento e 25% para teste. É isso que eu estou falando aqui, ó. Teste size igual a 0,25, então, do conjunto original, eu estou pegando 25% e colocando para teste. Eu posso aumentar isso aqui? Pode. Se quiser fazer um split aí 70-30, você pode. Ah, pode ser 50-50? Fica à vontade.
Agora, analise se você tem uma quantidade de dados suficiente que lhe permita fazer isso. Quando a gente tem, assim, pouquíssimos dados, poucas instâncias, o ideal é que a gente comece aí com o split 75-25, tá? Treina o modelo, analisa a resposta, e aí depois você avalia se você mudando essa divisão, se isso vai melhorar ou não as tuas métricas de avaliação do modelo. A partir de métricas a gente vai falar com calma depois, tá? Hoje a gente vai avaliar de maneira bem, dizer assim, bem simples o treinamento do nosso classificador do tipo árvore de decisão, tá? E para garantir que todos os dados terão a chance de ou participar do treinamento ou de teste, a gente tem que estabelecer aqui um chamado random state, tá? Pode ser qualquer valor inteiro, certo? Basicamente, o que a gente tem aqui é o seguinte, o método train test split, ele vai aleatoriamente escolher valores para o grupo de treinamento e para o grupo de teste, certo? E o gerador de números aleatórios que determina essa seleção é exatamente construído a partir do random state. Então, inclusive, eu posso rodar minha divisão aqui com vários valores distintos, né, de random state. Eu estou botando 10 aqui para o padrão, mas poderia ser 5, 50, 100, enfim. E aí, o que é que esse train test split retorna para mim? Ele vai retornar 4 conjuntos de valores. X de treinamento, ou seja, aqui é o nome que a gente pode dar, tá? Por padrão, por default, até para poder normalizar aí com o exemplo da internet, a gente usa essa denominação aqui. X-train, X-test. Conjunto de entrada de treinamento, conjunto de entradas de teste. Y-train, Y-test. Resposta para treinamento, resposta para teste. Pronto, dividi meu conjunto de dados inicial em 2 conjuntos, treinamento e teste. O que é que eu faço agora? Agora vamos começar a brincadeira de treinar o nosso modelo. Primeira coisa que eu tenho que fazer é construir o modelo, certo? Cada tipo de modelo, ele é construído de uma forma distinta. Ele tem parâmetros de treinamento diferentes. Por quê? Porque a natureza de como o modelo ele aprende é diferente, tá? No caso aqui do Decision Tree Classifier, se vocês forem lá na página do sklearning, deixa eu colocar logo ali aqui, né? Decision Tree Classifier, vocês podem verificar todos os parâmetros que podem ser configurados para o treinamento do modelo. Ângelo falou aí do Gini, né? Então, a gente pode usar o Gini como o parâmetro para dizer que variável, que feature vai estar numa altura acima ou abaixo na minha árvore de decisão, ou seja, quem é a variável que separa melhor meu conjunto de dados, e aí você vai construindo a hierarquia da sua árvore, tá? Por padrão, a gente usa o Gini como parâmetro de decisão aí, critério de decisão na árvore. Mas eu posso usar a entropia, eu posso usar o log da perda de informação, certo? Então, a gente pode, inclusive, variar esses parâmetros para verificar qual é o melhor modelo para cada problema. E isso é o que a gente chama de, enfim, aportuguesaram o processo, então se chama de tunar, né? É uma hiperparametrização dos teus modelos. A gente, depois, quando for falar da parte de tuning, né? Aí eu mostro como é que a gente constrói a rotina, né? De tunar os modelos. Esse negócio de tunar, para mim, parece um peixe. Tuna, atum. Mas, enfim. Tem o splitter, que também é outro parâmetro de separação.
tá? A profundidade máxima, normalmente a gente trabalha com uma profundidade máxima, tá? Pequena e depois vai aumentando. No meu caso aqui, ó, eu estou colocando uma profundidade máxima de 3 níveis. O que é que determina se eu vou aumentar essa profundidade máxima? Normalmente é a quantidade de features. Quanto mais features você tiver, pode ser que seja necessário você aumentar a profundidade máxima da tua árvore para ela ter uma separação melhor dos indivíduos. Como aqui a gente está falando de, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 features, então uma profundidade de nível 3 está bom, tá? De novo aqui eu tenho um random state, e nesse caso aqui o random state basicamente ele vai definir por onde eu vou começar a busca, né, dos nós, das folhinhas da minha árvore, certo? E tem uma série de outros parâmetros aqui, tá bom? Mas, enfim, depois vocês podem ir lá com calma, a gente pode discutir isso com calma depois, mas vamos treinar o primeiro modelo simples para depois se preocupar em fazer ele mais complicado. Então, tá aqui, ó. Dessa forma que eu estou construindo aqui, eu construí um modelo, eu estou construindo a arquitetura da minha árvore de decisão, mas ela não existe ainda. Quando é que ela vai existir efetivamente? Quando agora eu fizer o fit, né? Eu vou ajustar ou efetivamente treinar a minha árvore de decisão com essa configuração, com meus dados de treinamento. Então, na hora que eu faço modelo.fit, xtrain, ytrain, aí eu vou ajustar todas as posições, nós, filhos, gene, tudo no meu modelo com os dados que eu tenho de treinamento. Então, eu vou lá, executo, pronto. Me retornou aqui que eu acabei de construir uma árvore de decisão do tipo classificadora, com a profundidade máxima de 3, iniciando aí com esse random state de 42. Como é que eu sei o quão o modelo ficou bom para o meu problema de classificação? A gente tem aqui um parâmetro geral que é chamado score, certo? Ele me dá a taxa, vamos dizer assim, de acerto, certo? Para um conjunto de entrada, comparando com um dado, uma variável alvo, né? Nesse caso aqui, se eu faço o score para o conjunto de treinamento, eu vou ter a taxa de erro, ou no caso contrário, né, a taxa de acerto do meu modelo treinado. Para o conjunto de treinamento, depois que eu treinei com essas configurações, o modelo tem um score aí de aproximadamente 0,84, certo? O máximo seria 1. A gente pode tentar interpretar isso como sendo assim, o modelo foi treinado com uma taxa de acerto para o conjunto de treinamento de 84%. Tem outras métricas? Tem várias métricas de análise de modelos. No sklearn, vocês podem vir aqui, ó, colocar metric ou metrics, certo? E aí vocês vão ver todas as métricas possíveis e imagináveis para cada tipo de problema. Então, eu tenho aqui, por exemplo, métricas de classificação. Aí eu tenho Precision Recall Curve, área sobre Kuhn-Rock, deixa eu ver mais o que a gente tem aqui. Aqui são os casos binários, né? São os mais comuns. Aí temos aí para problema de multiclasse, F1 Score, acurácia, que o Angelo falou, o Precision Recall, certo? O Recall Score, área sobre a curva Rock Score também. Então, assim, tem várias métricas. Com calma, depois a gente vai ter uma aula só sobre métricas, tanto de classificação quanto de regressão, tá? Por enquanto, a gente vai usar uma métrica geralzona, que é o score, tá? Pronto. O score de treinamento dá isso aqui.
Tá, e como é que está a taxa de acerto para o conjunto de teste? Aquele que eu criei aqui em cima. Aqui, ó. Cadê? Aqui, certo? Para o teste. Eu vou lá e aplico agora o score do meu modelo treinado para o conjunto de teste. Para o conjunto de teste, ele está até com uma taxa boa. 78% aproximadamente de taxa de acerto. Para um modelo que a gente não configurou praticamente nada, tá bom, certo? Tá, mas eu quero ver, Fred, e aí, como é que está realmente a predição para cada instância do conjunto de teste? Eu posso vir aqui, primeiro, calcular a predição, ou seja, eu vou passar valores de entrada e o modelo é que vai... E o modelo é que vai me dar uma resposta de predição. O que é que eu posso fazer? Depois que eu calculo a predição, eu posso imprimir esses valores aí, ó, e comparar. Esse aqui seriam os valores esperados, são os valores do conjunto de teste. Meu alvo, né, meu target, meu Y-teste. E esses aqui são os valores retornados pelo modelo treinado. Então, você vê que ele, né, ó, primeiro valor aqui deveria ser 0, ele apresentou o valor 1, errou. Segundo valor era para ser 1, e ele jogou 1, acertou. Terceiro valor era para ser 1, ele jogou 0, errou de novo. Quarto era 0, ele jogou 1. Depois ele começou a acertar aqui, ó, deu um acerto legal em toda essa faixa de valores aqui, estão vendo? Errou aqui, nesse valorzinho aqui, em relação a esse, aqui acertou, então ele foi tendo seus erros e acertos, certo? Na média, ele tem uma taxa de acerto de aproximadamente 78%. Olhar desse jeito aqui, tá horrível, né? Então, a gente pode melhorar um pouquinho essa visualização. Usando um laço de repetição, eu vou imprimir lado a lado os valores do que deveria ser e o do que o modelo retornou. Aí você vai vendo, né, a mesma informação aqui, só que agora um pouquinho mais amigável visualmente, certo? Só que aí, quando a gente trabalha com modelos de machine learning, no caso aqui de classificação, quão é o classificado e quão 0 é o meu 0 classificado. Aí já tem gente que está assim, meu irmão, esse professor, ele já está muito louco numa sexta-feira de noite. Não estou. Normalmente os modelos, eles não simplesmente dão uma resposta de classificação, pertence à categoria A ou à categoria B. Não. Ele vai dar uma resposta numérica, certo? Gente, me dá só um minutinho que está tocando o telefone aqui da sala. Deixa eu só tirar do gancho aqui, toda vez eu esqueço. Minutinho só. Beleza, estou de volta. Então, o modelo, ele não vai retornar, por exemplo, no caso aqui da gente, 0 ou 1. Ele vai dizer o seguinte, olha, a probabilidade da resposta ser 0 é tanto. A probabilidade da resposta ser 1 é tanto. A resposta final é o valor que teve maior probabilidade. Então, existe uma outra forma da gente analisar as predições, que é utilizando o método predict-proba. O predict retorna a resposta exata, né? 0 ou 1, uma resposta simplificada, e o predict-proba, ele vai me retornar a resposta em termos de probabilidade do
da minha saída ser de uma classe ou outra aqui no nosso exemplo, certo? Se ao invés de trabalhar com predict, eu trabalho com predict proba, eu vou agora, ó, imprimir, e já deixei aqui bem bonitinho para vocês, o valor real da saída do conjunto de teste, o valor predito pelo modelo e a probabilidade do modelo. Ou seja, eu estou pegando esse dado aqui e estou dividindo ele em probabilidades de uma classe ou de outra. E vou imprimir tudo aqui agora para vocês. Olha que legal. Vê, ele disse que o que era para ser 0, o primeiro valor, né, a primeira instância do conjunto de teste, ele classificou como 1. Mas com que probabilidade? Ele disse com 85% de chance que esse 0 era 1. Então, ele errou feio mesmo. Errou errando. A segunda instância, ó, ele disse que o que era para ser 1, ele acertou como 1 mesmo. Mas com que taxa de acerto ou de certeza? 100%. Então, nesse caso aqui, quando ele disse que é 1 com certeza. E aí ele vai, ó. Aqui ele errou, né? Ele disse aí com 60% de certeza que o 0, ou que 1 era 0, né? Ele errou aí, era para ser 1, e foi 0. E aí a gente vai vendo as probabilidades para cada predição. Por que é interessante olhar a probabilidade e não a saída arredondada, vamos dizer assim, da predição? Porque se o meu modelo tiver uma taxa de acerto razoável, como esse caso aqui, mas as probabilidades que ele vai respondendo, os acertos, está próximo de 50%, esse modelo não é muito confiável, não. Ele está sempre na dúvida se a resposta dele é aquela mesmo. Então, quanto maior for a probabilidade de acerto do modelo, nesse caso aqui, ó, 100%, aqui, ó, 94%, certo? Aí quer dizer que o meu modelo está tendo uma interpretação boa, está tendo uma classificação nesse caso aqui, está interessante. Ele está acertando bem, certo? E quando ele erra, nesse caso aqui, deixa eu pegar um erro aqui, mais ou menos. Até que também quando ele erra feio, né? Ele erra aí com uma taxa de erro alta. Então, a gente pode ir treinando os modelos da gente, mudando as configurações e verificando o quão essa probabilidade de acerto e erro, ela vai sendo melhorada. Beleza? Só que aí Ângelo falou um negócio no final, né, da história da interpretabilidade do modelo. Ou seja, muitas vezes o que a gente quer entender não é nem a resposta em si, mas poxa, será que eu tenho uma variável que ela é mais importante para separar meu conjunto de dados do que outras variáveis? Ou, beleza, eu não quero olhar todas as variáveis, eu quero olhar a variável concentração, no caso aqui da gente, de sódio no vidro. Se a concentração de sódio for acima de tanto, esse vidro é do tipo 0 ou do tipo 1, e se for abaixo? Então, a gente muitas vezes precisa ou necessita entender como é que o modelo está respondendo. Há modelos de machine learning que são mais fáceis da gente interpretar o seu comportamento e outros que são mais difíceis. Árvore de decisão, por ser um modelo simples, como o Ângelo mostrou, a maneira como o modelo aprende, ele é um modelo com alta interpretabilidade. É muito fácil da gente interpretar e entender como é que ele funciona. Modelos como, por exemplo, Deep Learning, são redes gigantes, aí o buraco é mais embaixo. A bruxaria, vamos dizer assim, ela é mais complicada da gente entender. Porque a heurística, a maneira como o modelo é treinado, não é tão
linear ou tão simples como de uma árvore de decisão, certo? Mas aí como é que eu posso visualizar o modelo para ter uma melhor interpretabilidade? Bem, no caso aqui de árvore de decisão, o Scikit-Learn, ele tem um módulozinho chamado Plot Tree, né? Esse método aqui, ele basicamente faz o quê? Ele transforma a nossa árvore treinada em um gráfico. E aí eu posso usar toda a configuração aí de um plot do tipo matplotlib para desenhar a minha árvore. E eu consegui ler como é que ela funciona. Então, esse conjunto de comandos aqui, ó, que eu estou passando para você, é exatamente isso. No caso aqui, o plot tree, que é o principal, o que é que ele faz? Ele recebe o modelo, aí tem vários parâmetros, eu prendo aqui o fill it true, então ele vai preencher as caixinhas com todas as informações do modelo treinado, e eu ainda estou dando um creme de la creme. Eu estou aqui pedindo para ele mostrar cada nó pelo nome original do meu conjunto de dados, no caso lá o meu data frame original, certo? Para ficar bonitinho, ainda vou dar um nome para o meu modelo, e vou apresentar ele de duas formas. Uma, vou salvar o modelo no formato PDF no meu servidor e eu vou mostrar aqui na tela o modelo interpretado. Executei. Olha que legal. Eu diminuir um pouquinho a tela. Vocês estão vendo aí? Ó. É exatamente a árvore treinada. Olhando aqui, ó, quem é a feature mais importante em termos de separabilidade da minha árvore? É o cálcio. Se o cálcio, a concentração de cálcio no vidro for menor ou igual a 0,138, eu vou para um ramo. Se for maior, eu vou para outro. Ou seja, é verdadeiro isso aqui? Se sim, vem para cá. Se não, vem para cá, ou é o contrário. Agora, não me lembro direitinho. Eu sei que aqui a gente faz separação, certo? Ele está separando, usando simplesmente essa regrinha, quantas instâncias do meu conjunto de treinamento? 122 instâncias. Com que separação? 63 categoria 0, 59 categoria 1. E o Gini? O Gini está dando 0,499. Então, é uma moedinha mesmo. É uma cara ou coroa. Eu estou com a taxa aí de confusão na ordem de 0,499, tá? Mas à medida que a gente vai descendo na árvore, ó, a gente está vendo que o Gini, ele vai diminuindo, ó, que é exatamente isso que a gente quer. Que as saídas da minha árvore, ó, onde tiver aqui 100 filhos na árvore, é saída, tá vendo? Então, eu tenho que esse ramo aqui, partindo de que regra? Cálcio não é menor do que 0,138 e o alumínio não é menor do que 0,484. Então, eu venho para cá, né? Ou seja, cálcio maior, alumínio maior, eu tenho duas instâncias categorizadas como 0, com o Gini de 0. Excelente Gini. E aí você vai dividindo a sua árvore nos seus ramos. Então, aqui, ó, é uma saída, aqui é outra saída final, aqui é outra saída final, certo? E aí, de onde é que vem aquela taxa de acerto de 0,84, que não é 100%? É exatamente essa média aí dos Ginis das folhas da árvore, né? Então, aqui eu tenho um Gini 0, acerto de 100%, Gini 0, 100%, Gini 0, 100%. Só que aí eu tenho aqui uma saída cujo Gini, ó, é de 0,1. A taxa de acerto dele está em torno de 90% nesse ramo. Aqui já está um pouquinho pior, 0,473. Aqui, 0,3
48 e aqui 0,245. Então, o modelo, ele faz uma métrica aí, baseado, por exemplo, nos genes, que é o que resulta nas nossas, aqui, ó, taxas de acerto para o conjunto de treinamento de 0,84, tá? O mais interessante é que aqui, ó, eu entendo perfeitamente como é que a minha árvore funciona. Analisa primeiro o cálcio, dependendo do valor da regrinha, vai para um lado ou vai para outro. Se vem para o lado de cá, analisa depois o alumínio. Se vem para o lado de cá, analisa o magnésio. Analisou o alumínio, dependendo do valor, já tem uma resposta. Se o valor não for satisfatório, eu vou analisar agora índice de refração. Se for outro lado, magnésio, analisa cálcio novamente aqui, magnésio em um outro nível, certo? E aí eu chego nas minhas respostas finais. O que é interessante aqui da gente observar? Ué, essa árvore aqui, ela não está utilizando todas as fibras originais, porque originalmente, ó, eu tinha silício, potássio, bário, ferro, sódio. Eu não vejo essas features na minha árvore treinada. Provavelmente por quê? Porque essas features talvez não tenham uma importância tão grande nas minhas classificações. O que é que eu posso fazer agora? Eu poderia muito bem treinar novamente o meu modelo sem utilizar essas features que não apareceram no modelo geral. Então, eu vou otimizando também o processo de treinamento do meu modelo. De novo, treino o modelo, comparo o modelo novo com o modelo anterior. E aí você vai fazendo a busca de qual é o modelo mais confiável para o teu problema. Aí aqui, ó, eu tanto gero o modelo na tela, como eu gerei ele aqui em PDF. Olha que legal. Aí eu posso, de repente, colocar num artigo, num trabalho, num relatório. Beleza? Então, senhores, senhoritas, treinamos o nosso primeiro... Oi, quem fala? Alan, tu podia Fala voltar aí, rapidinho, só naquelas aquelas colunas de probabilidade. Eu entendi ali o início. Pronto. Tu estava pegando sempre isso. Estava pegando sempre o valor da direita, né, para fazer a avaliação da probabilidade para acerto ou para erro, né? Isso. Aqui é o valor real, é o Sim. valor mesmo lá rotulado. Aqui é o valor de predição do modelo e Sim. aqui é a probabilidade que o modelo me dá. Então, aqui que eu leio, primeiro o valor de probabilidade, categoria 0, segundo valor, categoria 1. Então, nesse caso, ele errou, e errou errando mesmo. Ele diz, eu tenho certeza, com 85% de chance, que a resposta é 1. Errou! Sim. No segundo caso, ele acertou com 100%. Sim. Certo? Então, quando a gente fala assim que o modelo ele foi treinado para classificar, o modelo não vai responder para você preto ou branco, amarelo ou azul, 0 ou 1, não. Ele vai responder, olha, a probabilidade de ser branco é tanto, de ser preto é tanto, de ser cachorro é tanto, de ser gato é tanto. Entendeu? Certo. E é uma outra forma de a gente verificar. Oi, pode falar. Eu fiquei só na dúvida no caso onde houve acerto, mas aí o primeiro valor da calculada probabilidade é maior do que o segundo, no caso da esquerda é maior do que o da direita. Por exemplo, esse primeiro 00 aí você tem uma probabilidade de 61,5%, né? Essa leitura eu não entendi muito bem para esses casos aí, onde o primeiro... Pronto, aqui, essa aí, por exemplo. Sim. Pronto, o que é que ele está falando? Ele não acertou 0? Sim. Aham. Tá, ele acertou com que probabilidade? 61%. Então, ele está dizendo com 61% de certeza que a classe dessa instância é 0.
E ele diz com 38% de probabilidade que a classe é 1. Como a classe de maior probabilidade tá certo. é 0, ele diz que é 0. Certo, Pode certo. ver que aqui, ó, mesma coisa. Ele diz com 94% de probabilidade que a classe é 0. 0. Sim. Tá vendo? Aqui ele já está Beleza. dizendo que a classe é 1 com 86 aproximadamente por cento de chance. Certo. Então, beleza. A minha dúvida era só isso aí. O valor do lado esquerdo é para 0 e do lado direito é para 1, né? Isso. Beleza. No caso aqui, para um problema binário, certo? Certo. Beleza. E aqui, para poder fechar, ó, a gente construiu a nossa árvore de decisão. Beleza? Beleza. Oxê, mais britânico do que isso, impossível. 7 em ponto. Alguém tem mais alguma dúvida? Os que estão vivos? Sim, não? Então, chefe Ângelo. Ângelo? Oi, tô aqui. Tá comendo cuscuz já, não? Não. Você nem imagina que eu tô comendo. Quer nem saber. Sexta-feira de noite dá até medo. Beleza. Vou parar aqui a gravação. Queria agradecer aí a presença e a paciência de vocês. E semana que vem a gente continua, tá bom? Um abraço aí, tudo de bom. Bom final de semana.